Olá, bem-vindo a mais uma edição do Notícias em Destaque. Começamos falando para você sobre a semana agitada lá em Brasília, com a escolha do novo presidente da Câmara e também do Senado. As eleições acontecem a partir desta segunda-feira, primeiro no Senado e depois na Câmara. As eleições da mesa diretora do Senado e a escolha do presidente acontece já a partir, ao longo do dia, no Senado Federal. A função do presidente do Senado é ser presidente também, acumular a função de presidente do Congresso Nacional. Além disso, ele é o terceiro na linha sucessória do presidente da República em sua ausência, além de fazer parte do Conselho de Defesa Nacional e também do Conselho da República, que são órgãos consultivos ao presidente da República. Para ser eleito, os senadores, candidatos, terão que ter a maioria dos votos, ou seja, pelo menos 41 dos 81 votos ou mais para serem considerados eleitos presidente do Senado. É um número menor de parlamentares em relação à Câmara. Por lá, 5 pessoas estão concorrendo ao cargo de presidente do Senado. Eu vou falar para vocês agora quem são esses 5 candidatos até hoje, mas esse número pode mudar ao longo do dia. Temos então a candidatura de Rodrigo Pacheco, do Democratas aqui de Minas Gerais, Simone Tebet, do MDB, lá do Mato Grosso do Sul, Major Olímpio, do PSL, de São Paulo, Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, e Lacier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul. Eles foram os últimos, a anunciarem as suas candidaturas, aliás, os que anunciaram a sua candidatura, e até sexta-feira esse conjunto aí de candidatos não havia mudado, Então são esses os candidatos à presidência do Senado. Na Câmara é diferente. Lá, além do maior número de parlamentares, tem também o maior número de candidatos, O cargo de presidente da República é aquele que fala pela Casa Legislativa, além de ser o segundo na sucessão presidencial depois do vice-presidente da República. Ele também faz parte do Conselho Nacional de Defesa e do Conselho da República, que são órgãos consultivos, como eu disse, da presidência da República, além de colocar em pauta os assuntos que serão ali alvo de votação naquelas sessões que acontecem na Câmara. A votação na Câmara acontece um pouco mais tarde, a partir das 7 da noite, e poderá ser acompanhada pelos canais oficiais, tanto da Câmara quanto do Senado, TV Senado, TV Câmara, canais no YouTube e TV por assinatura, além de um aplicativo criado pela Câmara dos Deputados. Vamos saber então quem são os 8 candidatos até o momento à presidência da Câmara. Eles estão divididos em blocos partidários e também por partidos e candidaturas avulsas. Vamos começar falando dos blocos partidários, que tem Arthur Lira, do PP, do Alagoas, e Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Já os candidatos por partidos, esses candidatos reúnem outros diversos partidos, para formar essa grande coligação aí desses blocos partidários na eleição na Câmara. Agora vamos aos candidatos que são de partidos isolados. Nós temos Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, e Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. E temos também candidatos avulsos, como Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, André Janones, do Avante, aqui de Minas Gerais, Fábio Ramalho, também de Minas Gerais, do MDB, e General Peternelli, do PSL de São Paulo. São 8 candidatos até o momento, o número pode mudar ao longo do dia também. A votação na Câmara acontece um pouco mais tarde, a partir das 7 da noite. E vence também quem tiver a maioria. Mas a gente precisa entender que é um pouquinho diferente a eleição na Câmara. Vamos entender como funciona o processo de votação do presidente da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Da Câmara dos
A eleição da mesa diretora da Câmara acontece a cada 2 anos na abertura dos trabalhos legislativos em fevereiro. São 11 os cargos em disputa na mesa diretora: a presidência, 2 vice-presidências e os da secretaria, composta por 4 secretários e 4 suplentes. Os membros da mesa são responsáveis pela direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa. Todos os 513 deputados votam pelo sistema eletrônico, em votação secreta, apurando-se apenas os nomes dos votantes e o resultado final, conforme prevê a Constituição. A justificativa é proteger a decisão dos deputados de pressão política ou econômica. Mesmo com a experiência de votação remota para cargos da mesa que ficaram vagos durante a pandemia, a eleição da nova mesa diretora será exclusivamente presencial. Para evitar aglomerações e aumentar a segurança de parlamentares, serão colocadas cabines de votação no Salão Verde, 18 urnas, e Nobre, 3 urnas, espaços que ficarão restritos aos parlamentares. Veja o cronograma. A eleição está prevista para esta segunda-feira, dia 1º. O prazo para a formação de blocos parlamentares acaba ao meio-dia. A reunião de líderes para a escolha dos cargos da mesa acontece logo depois, às 14 horas. O registro das candidaturas termina às 17 horas, quando haverá o sorteio da ordem dos candidatos na urna eletrônica. A eleição da mesa diretora terá início às 19 horas. Em todos os cargos, é necessário maioria absoluta dos votos para a eleição em primeiro turno. Caso nenhum candidato alcance essa marca, os 2 mais votados disputam um segundo turno, que será vencido por aquele que alcançar o maior número de votos. Havendo empate, é considerado eleito o candidato mais idoso dentre as legislaturas mais antigas, ou seja, o candidato que for deputado há mais tempo. Primeiro apura-se o resultado da disputa para a presidência e só depois de definida essa eleição é que se abrem os resultados dos demais cargos. Agora voltamos, complementando aqui as informações do nosso Notícias em Destaque. Estava prevista para hoje o início da greve dos caminhoneiros. Começou com manifestação lá em São Paulo. O grande temor é que a greve dos caminhoneiros deste ano repita o que ocorreu em 2018, em que se viu uma crise de desabastecimento de combustíveis em todo o país, principalmente combustíveis, e não chegou aí a outros grandes problemas como previsto. Mas a Confederação Nacional de Transportes nega que apoie qualquer tipo de paralisação dos caminhoneiros. Mas os caminhoneiros são representados por diversas outras associações, Brasil afora. E a maioria diz aí que é a favor da realização da greve. Mas o governo já tentou negociar, tentando diminuir o repasse de impostos nos postos de combustíveis, principalmente no diesel, que é o principal combustível utilizado pelos caminhoneiros. Tem também uma exigência de um índice mínimo de frete para os caminhoneiros, que é uma reivindicação antiga deles, um piso mínimo de frete em todo o território nacional. E essa reivindicação seria uma revisão nessa tabela realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres para o transporte rodoviário de carga. Por enquanto, a situação está tranquila em grande parte do país, com essas paralisações em São Paulo, onde tem manifestações na verdade. E também tem outras reivindicações que estão sendo analisadas aí junto ao governo, como, por exemplo, a inclusão dos caminhoneiros no grupo prioritário. Eles passaram a fazer parte do grupo prioritário de vacinação contra o coronavírus, entre outras medidas que são cobradas para que não ocorra a greve dos caminhoneiros. Então vamos acompanhar essa situação. Hoje em São Paulo teve um início de manifestação, que é destaque pela rede de televisão CNN Brasil, mas por enquanto é uma manifestação e não uma paralisação
como previsto aí. Vamos ver os desdobramentos dessa situação. A semana começa com o tempo parcialmente nublado, com elevadas temperaturas em grande parte do Brasil e aqui em Minas Gerais também. Governador Valadares, as máximas chegam a 34 e 35 graus. Voltamos a qualquer momento com outras notícias em destaque para você e você acompanha também a nossa programação lá no Instagram, @canal Supernews, e você fica por dentro de tudo que acontece. Um ótimo dia para você e um ótimo início de semana.